Diane Downs, a mãe assassina que tirou a vida dos seus próprios filhos para poder viver um romance com seu amante. Em 1983, uma mãe de Oregon, nos Estados Unidos, chamada Diane Downs, parou seu carro na beira de uma estrada e atirou em seus 3 filhos pequenos no banco de trás. Em seguida, ela alegou que foi vítima de um roubo de carro. Durante anos, Diane Downs parecia ter uma vida maravilhosa. Ela era casada com o seu namorado do ensino médio, trabalhava por meio período em um brechó local e tinha 3 filhos, Christy Ann, Cheryl Lynn e Stephen Daniel. No ano de 1980, seu marido Steve Downs se divorciou dela. Ela encontrou um breve consolo em uma amante, até que ele simplesmente a deixou por causa dos seus filhos. Então Downs decidiu matá-los para que ela pudesse ficar com ele. Em 19 de maio de 1983, Diane Downs parou ao lado de uma estrada rural em Springfield e atirou neles várias vezes com uma pistola calibre 22. Ela então disparou um tiro em seu próprio braço antes de se dirigir para o hospital para alegar que um estranho de cabelos longos havia agredido sua família durante um terrível assalto. Com Cheryl, de 7 anos, morta, Danny, de 3 anos, paralisado da cintura para baixo, e Christy, de 8 anos, sofrendo um derrame que prejudicou sua fala, as autoridades inicialmente acreditaram na versão da mãe. Isso até que Christy se recuperou e disse às autoridades quem realmente a havia atirado. Nascida em 7 de agosto de 1955 em Phoenix, no Arizona, Elizabeth Diane Downs parecia ter uma infância normal. Às portas fechadas, no entanto, ela estava sendo molestada por seu pai, isso com apenas 12 anos de idade, enquanto ela e sua mãe se apresentavam como conservadoras íntegras. Como caloura da Moon Valley High School, Downs se vestia como uma mulher adulta no início dos anos 60 e namorava garotos mais velhos. Um deles foi Steve Downs, de quem ela se tornou inseparável enquanto a dupla percorria as ruas de Phoenix em busca de diversão. Os dois se formariam juntos, mas se separaram brevemente quando Diane Downs se matriculou em um outro colégio na Califórnia, e Steve acabou se alistando na Marinha dos Estados Unidos. Mas Downs acabaria sendo expulso um ano após um comportamento promíscuo, segundo relatórios. Reunidos no Arizona, os dois se casaram em 13 de novembro de 1973. Quase imediatamente, no entanto, seu relacionamento começou a sofrer em particular. O casal discutia regularmente sobre questões financeiras e brigava por supostas infidelidades. Foi nesse ambiente que Christy, Cheryl Lynn e Stephen Daniel, Danny, nasceram entre 74, 76 e 1979. Quando Danny nasceu, as discussões sobre infidelidade se tornaram tão intensas que Steve se convenceu de que Danny não era seu filho biológico, mas um produto de um caso extraconjugal. Incapaz de se reconciliar, o casal então se divorciou no ano de 1980. A divorciada, de 25 anos, tentou arduamente tornar uma barriga de aluguel, mas falhou em testes psiquiátricos 2 vezes. Diane Downs tornou-se cada vez mais negligente com seus filhos. Ela muitas vezes os deixou com seus pais ou com o ex-marido, sem muito aviso e sem muitos cuidados, e completamente indiferente a sentimentos. Ela estava mais interessada no carinho de outros homens. Seus filhos eram vistos frequentemente desleixados e pareciam desnutridos. Downs costumava deixar Christy encarregada de seus outros 2 filhos quando a menina tinha apenas 6 anos. Em 1981, no entanto, ela conheceu Robert Nick e embarcou em um caso que acabou gerando muitos problemas. Para ele, que era casado, os filhos de Diane Downs era uma certa amarra para que o relacionamento seguisse em frente. Ele disse a Downs que não tinha interesse em ser papai dos filhos de outro homem e acabou terminando o relacionamento com ela. Dentro de 2 anos, ela tentaria matar os seus 2 filhos na busca esperançosa de recuperar o afeto dele. Então, em abril de 1983,
Diane Downs mudou-se para Springfield, em Oregon, e conseguiu um emprego de carteira. Então, no dia 19 de maio de 1983, ela se dirigiu por uma estrada rural aos arredores da cidade, parou na beira da estrada e atirou em cada um dos seus filhos com a pistola calibre 22. Depois de dar um tiro no antebraço esquerdo, Diane Downs dirigiu para o hospital. Um motorista disse à polícia que não poderia ter sido mais de 8 quilômetros. Dr. Stephen White tinha acabado de chegar em casa quando o seu bip tocou. Ele correu de volta para a emergência e lembrou-se de pensar que Christy estava morta. Ele salvou sua vida e atualizou Downs para resultados suspeitos. Nenhuma lágrima. Sabe, ela apenas perguntou como ela está. Nenhuma reação emocional. Cara, isso realmente estragou minhas férias. Isso realmente arruinou meu carro novo. Tenho sangue nas costas dele. Eu soube em 30 minutos. O médico ficou completamente espantado com a frieza daquela mãe. Downs mentiu e disse que não possuía uma arma. Mas o mandado de busca revelou o contrário. A polícia também encontrou seu diário, que estava cheio de referências ao suposto caso extraconjugal e sua hesitação sobre o relacionamento. A testemunha que a viu dirigir devagar após o tiroteio só aumentou as suspeitas. Ela foi presa então em fevereiro de 1984. E quando Christy recuperou sua fala, os fatos ficaram mais claros. Quando perguntada sobre quem atirou nela, a menina respondeu simplesmente: foi minha mãe. Em 28 de fevereiro de 1984, Diane foi presa e acusada de homicídio, tentativa de homicídio e agressão criminosa. Durante o julgamento, Diane chocou o mundo novamente ao revelar que estava grávida no momento do tiroteio, embora nunca tenha revelado a identidade do pai. Sua filha sobrevivente, Christy, testemunhou no tribunal e revelou que Diane atirou nas 3 crianças enquanto estava estacionada na beira de uma estrada e depois deu um tiro no próprio braço. Ela tinha 9 anos de idade na época. E assim, em 17 de junho de 1984, Diane Downs foi condenada por todas as acusações contra ela e foi condenada à prisão perpétua. E atualmente, ela está atrás das grades. Mas, no ano de 2020, houve uma possibilidade dela ser libertada em liberdade condicional. Diane foi inicialmente encarcerada em uma prisão para mulheres em Oregon, de onde ela escapou em 11 de julho de 1987. Felizmente, ela foi recapturada a apenas alguns quarteirões da prisão em 21 de julho. Ela recebeu uma sentença adicional de mais 5 anos pela fuga. Com medo de que ela tentasse entrar em contato com os filhos, as autoridades a transferiram para o Centro Correcional para Mulheres de Clinton, em Nova Jersey. Esse caso é tão bizarro que até hoje é discutido em meios jurídicos e em programas de televisão nos Estados Unidos. E o que você acha disso? Fala para mim nos comentários.